Bom, meus amores, o assunto de história de vocês vai ser sobre a influência negra no Brasil, certo? Presente na página 26, 27 e 28. A coroa portuguesa queria ocupar as terras da colônia e o plano foi transformar o Brasil num importante produtor de açúcar, porque esse era um produto de um bom preço na Europa. Lembram que a gente estudou que o açúcar, a cana-de-açúcar, pelo fato de ser a matéria-prima de produzir o açúcar, ela era muito valorizada na Europa e tinha um bom preço. Então, o intuito era fazer com que o Brasil revendesse cada vez mais açúcar. Os portugueses que se interessassem em produzir açúcar no Brasil recebiam terras para construir fazendas. Assim, os engenhos de açúcar se multiplicavam logo. Aí a gente tem uma tabela onde ele traz o ano, tá? E o número de engenhos, ou seja, o número de produtores de açúcar que foi aumentando, certo? Em 1570, tinha 60 engenhos produzindo açúcar. 10 anos depois, já tinha 118, tá? Mais 30 anos depois, tinham 400, certo? E 100 anos depois, tinha 650, para vocês entenderem o quanto que cresceu, tá? Com a falta de mão de obra para a agricultura da cana-de-açúcar, os portugueses decidiram trazer os negros africanos para trabalhar como escravos no Brasil. Os negros eram trazidos em navios negreiros. Eles vinham juntos uns dos outros e não tinham espaço nem para deitar. Nesse percurso, não podiam tomar banho, nem havia lugar para que eles tomassem. E como não podiam se exercitar ou respirar ar fresco, muitos transmitiam doenças aos outros e alguns terminavam morrendo antes mesmo de chegar ao seu destino, o Brasil. O que acontecia, amores? O navio negreiro era um espaço muito apertado, certo? Então faziam com que eles mal podiam se mexer, mal podiam se exercitar. Quando os negros chegavam ao Brasil, muitos estavam desnutridos por não terem se alimentado direito. Eles eram acorrentados nas praças ou mesmo no porto e oferecidos para venda como mercadorias. Quando o comprador chegava, examinava-os, olhando dentes e músculos, para ver se eram sadios. Os mais jovens valiam mais. Ou seja, uma forma deles avaliarem se o negro estava bom estado ou não era olhar os dentes e os músculos dele. Quanto mais musculoso, melhor, tá? Para o produtor, para o senhor de engenho, tá? E os mais jovens valiam mais porque eles tinham uma vida mais longa, tá? A percorrer ainda. Depois de comprados, os negros eram levados para o engenho, onde iriam morar, em uma espécie de galpão, sem conforto algum. Dormiam amontoados no chão e não tinham lugar para fazer suas necessidades. O nome desse lugar era a senzala. Na senzala, o negro não tinha liberdade para ir e vir. Ele acordava muito cedo e começava a trabalhar, sempre vigiado pelo feitor. Aí, antes que vocês perguntem, quem era o feitor? Tá? O feitor era o responsável pelos negros. Caso acontecesse de alguém desobedecer o feitor ou o senhor do engenho, ele era castigado, apanhava de chicote, ficava preso pelos braços e pelas pernas e etc. Um dos castigos mais temidos era ser chicoteado no tronco, certo? É quando os negros iam para o tronco, eram acorrentados e levavam várias chicotadas. Inclusive, um desses castigos foi retratado na novela A Escrava Isaura, que passou, tá? E inúmeras outras novelas que falam sobre escravidão, certo? Teve negros que chegaram a morrer no tronco de tanto que apanharam, tá? No início, eles trabalhavam carregando grãos, plantando e colhendo. Depois, foram trabalhar na mineração, cavando túneis e garimpando pedras. Eles não tinham descanso e trabalhavam em serviços pesados. Alguns negros trabalhavam na casa grande e por isso tinham melhores roupas, porque eles estavam em contato sempre com os senhores de higiene, então eles tinham que ter uma roupinha melhor, tá? Lá eles cozinhavam, cuidavam da casa, e dos filhos do senhor de engenho. No dia a dia, os negros não recebiam tantos alimentos, e algumas sobras da casa do senhor de engenho eram mandadas para as senzalas. Destas, os restos do porco, como pé, rabo e orelha, eram misturados com o feijão, o que fez surgir uma das comidas mais conhecidas da nossa culinária, a feijoada.
A cultura brasileira é recheada de marcas africanas. Já discutimos sobre isso e vamos continuar discutindo ainda, tá? Por quê? A cultura africana, ela trouxe muita riquezas para a nossa cultura, tá? E até hoje seguimos na culinária, na dança, nos instrumentos musicais, no vocabulário, seguimos tendo contato com a cultura africana e prosseguindo, introduzindo cada vez mais essa cultura na nossa cultura, certo? Nas danças e festas religiosas. Maracatu. Maracatu é de origem afro-brasileira e apresenta instrumentos de percussão, ritmo e dança semelhantes aos do candomblé, bem como personagens fantasiados de rei, rainha, servos e dama, conduzindo uma boneca na frente. Congada, tipo de dança guerreira que é marcada por cantos de viola, reco-reco, caixas e tambores. É uma dança dramatizada, que tem como tema a luta do bem contra o mal. O que é uma dança dramatizada? Eles dramatizam, tá? Eles fazem um teatrinho, certo? Da luta do bem contra o mal. Capoeira, que vocês conhecem muito bem. No tempo da escravidão, servia como defesa. Atualmente é uma prática esportiva. A capoeira hoje, como tem dizendo no texto, é uma prática esportiva considerada um esporte, tá? Mas no tempo da escravidão, ela era utilizada como uma defesa. Quando o negro brigava com o outro ou brigava com o feitor da fazenda do senhor do engenho, o que acontecia? Uma forma de defesa que eles tinham de se proteger era lançar os golpes de capoeira, certo? Frevo é uma dança originária da capoeira, trazida pelos negros de Angola. O nome vem de ferver. O passista segura uma sombrinha para equilibrar-se, pois é uma dança frenética. É uma dança que a gente se movimenta muito, que a gente dança bastante, tá? E o frevo hoje em dia ele é uma dança típica do estado de Pernambuco, principalmente da cidade de Recife, tá, gente? Samba significa umbigada. Saiu das senzalas como dança de roda. Era uma dança considerada imoral pelos donos de escravos. Hoje, usa-se o ritmo do samba para a realização de desfiles e enredos das escolas de samba, que a gente vê hoje em dia lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, que o samba, né, é o que predomina ali durante o carnaval, né, principalmente no desfile das escolas de samba. Antigamente era considerado imoral porque eles achavam o batuque, né? A questão do som que sai dos instrumentos de samba muito ligado ao candomblé, certo? Aí ele traz aí o batuque praticado durante o Brasil do século XIX em pintura de Johann Moritz Rugendas. Fandango é uma dança popular acompanhada por duas violas, uma rabeca e um pandeiro. Dança-se em rodas, em fileiras ou em pares, tá? Agora aqui eu trouxe algumas influências da cultura africana no vocabulário e nos instrumentos musicais, tá? No vocabulário a gente tem algumas palavras que vocês conhecem muito bem, mas que vocês podem achar que é do nosso vocabulário, mas não, foi trazido da cultura africana, tá? Moleque, cachimbo, quindim e machixe, tá? Nos instrumentos musicais, nós temos agogô, berimbau, atabaque, reco-reco, pandeiro, tambor e bongos. Na alimentação, nós temos o mocotó, o quibebe e a feijoada. E no vestuário, os colares, lenços, pulseiras e turbantes, tá? Turbantes é aqueles lenços que a gente coloca na cabeça para fazer algum penteado, certo, gente? Bom, amores, agora qualquer dúvida lá no grupo do WhatsApp.